E aí, como a gente vem falando, né, alguns protozoários vão ser parasitas. E por eles serem parasitas, eles vão causar doenças, beleza? A gente vai ter essas doenças causadas por protozoários conhecidos como protozoos, beleza? Então, nós vamos ter algumas doenças que a gente vai listar agora, algumas delas, beleza? Como, por exemplo, a amebíase, beleza? Ou também pode ser chamada de disenteria amebiana, tá? É uma doença que vai ser adquirida, tá? A partir da ingestão, beleza? De água ou de alguns alimentos contaminados, tá? Então, ela vai ser causada pelo protozoário chamado de Entamoeba histolítica, beleza? E ela vai causar diversos danos, beleza? No organismo, no intestino grosso. Ela vai causar ulcerações. E essas lesões vai provocar fortíssimas cólicas intestinais, beleza? E aí, por conta dessas lesões, a gente pode chegar, as pessoas podem chegar, por exemplo, a ter diarreias com sangue, beleza? Elas vão causar essas diarreias em uma vez com sangue, tá? E aí a ameba, ela vai bíase, tá? Ela a entamoeba é uma ameba, tá? Que vai ter a capacidade de formar cistos que vão ficar no intestino e vão ser liberados, né? Com as fezes e vão permanecer por longos períodos, tá? Essas fezes vão entrar em contato com a água e essa água vai ser utilizada para irrigar, por exemplo, plantações, tá? E aí, quando você ingere esses alimentos, que provenientes dessa água contaminada, você pode estar ganhando essa doencinha, tá? Então, a gente precisa lavar bem esses alimentos, beleza? Recomenda isso aí para a prevenção, né, dessa doença, profilaxia, que a gente chama, beber apenas água filtrada, tá? E lavar muito bem frutas e verduras, tá? Lavar muito bem esses alimentos, beleza? Porque esses cistos que vão ser ingeridos, eles vão atingir o intestino e vão liberar os protozoários, que vão atacar a parede interna do nosso órgão, tá? E vai ocorrer todo esse processo, essas ulcerações no intestino grosso e esses ferimentos, eles podem entrar na corrente sanguínea e alcançar órgãos até como os pulmões e até o cérebro, beleza? Então uma doença altamente danosa, beleza? E aí nós vamos ter, tá, o barbeiro ou a doença de Chagas, tá? Que é causada pelo Trypanosoma cruzi, beleza? Um protozoário flagelado, tá? E por que doença de Chagas? O nome dessa doença, ela foi dada, doença de Chagas, por conta de quem descobriu, né, o seu ciclo, que é o grande sanitarista brasileiro Carlos Chagas, beleza? O vetor dela, o principal vetor dela, tá? É a partir do barbeiro, tá? O barbeiro, ele pica, né, a pessoa e e defeca ao mesmo tempo. Então, as suas fezes contaminadas introduzem no corpo do ser humano, né, o, o Trypanosoma cruzi, beleza? Então, a gente vê que o barbeiro aqui, a gente tem um ciclo, um pequeno ciclo da doença, né? O barbeiro, ele pica uma pessoa infectada com parasita, né? No intestino do barbeiro, os parasitas estavam lá se reproduzindo, tá? Então, o barbeiro vai depositar as fezes na pele da pessoa, que vai estar infectada com o tripanossoma a partir do momento que ela vai coçar onde o barbeiro picou, beleza? Então, os tripanossomas eles vão penetrar pelo orifício, vão entrar na corrente sanguínea, tá? E pelo sangue eles vão atingir diversos órgãos, especialmente o coração, que pode chegar a inchar, tá? Aumentar de tamanho, e o intestino grosso, beleza? Então, vai causar diversos danos, tá? E, inclusive, morte, beleza? A morte da doença, ela só vai, embora ela aconteça, assim, demore muito para chegar, mas ocorre,
É uma doença muito grave e principalmente ela não tem ainda por ela ainda não ter cura, beleza? Então, o combate à doença de Chagas deve ser feito principalmente pelo combate aos transmissores. Aí, no caso, o mosquito barbeiro, beleza? Então, o barbeiro, ele se aloja em frestas, tá? Em pequenos espaços de casas, principalmente casas de barro, que são muito comuns de ter essas frestas, tá? E é, é aconselhável, né, trocar essas frestas das casas de barro por casas de alvenaria, beleza? Para não ocorrer, para não deixar esses espaços, para não deixar o barbeiro se alojar. Então, é, a gente tem essa doença, né, que foi descoberta há pouco mais de 100 anos, né? E mesmo 100 anos após, a gente ainda não tem cura. Então, é uma doença muito, muito danosa que causa morte, principalmente traz grandes complicações cardíacas, né, a doença traz, tá? E busca-se, né, uma terapia através de uso de células-troncos, tá? Para que possa auxiliar o corpo na cura da doença. Mas é uma doença que muito comumente causa a morte, beleza? Então, outra doença que nós vamos ter aqui é a úlcera de Bauru, tá? Que é causada por um protozoário flagelado chamado de Leishmania brasiliensis, beleza? A gente também, essa doença ela é muito comumente chamada de leishmaniose, beleza? Então, a transmissão ela vai se dar principalmente pela picada do mosquito palha, tá? Esse mosquitinho aí que tá picando, tá? Então, esse mosquito quando esse mosquito ele picar, ele vai injetar a saliva dele no sangue, no corpo da vítima, e a saliva dele vai evitar com que a vítima coagule, tá? O corpo da pessoa não vai coagular. E aí, junto da saliva dele, vai as leishmanias, tá? Que vão entrar pela corrente sanguínea, vão atingir a pele, causando nela gravíssimas feridas, como vocês estão vendo aí na imagem do nariz desse cara, tá? E os braços, pernas e rosto são os locais mais afetados. E como vocês podem ver, o nariz ele chega a ficar destruído pelas feridas, porque o protozoário ele corrói muito facilmente a cartilagem do nariz, tá? Então, para combater a leishmaniose é muito necessário a destruição, principalmente dos focos do mosquito transmissor, beleza? E outra doença que a gente tem é a malária, que é causada pelo plasmódio, que eu falei um pouco atrás, tá? Falei na aula passada, tá? Então, quase 400 milhões de pessoas, o livro de vocês traz, que em todo o mundo estão infectados pela malária, tá? É uma das principais doenças parasitárias que atingem o mundo, beleza? Então, ela é causada pelo plasmódio, transmitido pela picada desse mosquito aí, que é o mosquito prego, tá? Então, de forma semelhante ao mosquito palha, né, que é um mosquito responsável pela transmissão da leishmaniose, ela vai, a saliva dela tem um anticoagulante, tá? Então, vai dificultar que o corpo se regenere contra a picada. Então, entrando com a saliva dela, com a saliva desse mosquito, né, que vai picar algum ser humano, os protozoários vão atingir a corrente sanguínea e vão passar uma fase no fígado e outra fase no sangue da gente, tá? E quando elas voltarem ao sangue da gente, esses parasitas eles vão se multiplicar, tá? E eles vão causar uma febre altíssima, tá? E vai muito que se a pessoa não tiver certos cuidados, ela pode chegar a morrer, tá? Então, a pessoa vai cada vez mais ficando com mais febre, ficando mais doente, beleza? E aqui no Brasil, ela é uma doença endêmica, beleza? Muito comum. E ela vai, através de seus processos, ela vai atacando o fígado, o baço e outros órgãos muito importantes, né? E a febre muito alta é uma característica muito forte dessa doença. Eu espero que vocês tenham compreendido tudo e tchau, tchau.